Entende-se os problemas, os transtornos mentais como de saúde individual, mas são uma questão social, cultural também. Saudações, Leandro Zen. Bem-vindos ao Mantra Cultural. Papos além, papos além. Talvez o ruído mental, o barulho, os pensamentos todos que surgem em nossa mente quando a gente se deita, não sejam nosso barulho, mas sim um barulho externo que a nossa mente captura como uma espécie de antena. Então, este barulho mental, ele pode ser um problema cultural e não especificamente de saúde emocional individual ou saúde psicológica individual, porque a mente é coletiva. Todos os nossos pensamentos, eles são implantados do lado de fora. Eles entram como informação. Eles não são intuição. A intuição não faz barulho. Quem faz barulho são os pensamentos. São as ondas exteriores. Os aprendizados culturais. E eles ecoam dentro da nossa cabeça. A nossa mente perturbada com pensamentos intrusos, nocivos, constantes, turbulentos, incansáveis, prejudiciais. Essa mente é uma mente treinada para ser assim. A nossa cultura é assim. O nosso comportamento da nossa época, a nossa sociedade, a nossa civilização, ela ensina a nós, cada um de nós, a se comportar exatamente como é considerado normal em sua rotina diária. Então, quando você acorda, você já está participando da cultura. Você não precisa ser um artista, um intelectual, um poeta, músico, etc., para fazer cultura. A cultura está acontecendo através do seu comportamento. A sua mente é cultural. E a cultura que a gente vive hoje, aquela que nos chega por aqui, pela internet, pela propaganda, pelas ideologias, pelas informações, notícias ou desnotícias, essa cultura é uma cultura de pressa, de produtividade, de desejos, muito fascínio pelo futuro, pela construção de uma personalidade, pela construção de um sonho, ansiedade, depressão. Depressão. Falando neste termo, eu fiquei assistindo um vídeo ou dois no Instagram sobre depressão e o Instagram me deu uma avalanche de 1 hora de vídeos sobre isso. Alguns mais rasos, outros mais emotivos, outros mais informativos. O ruído da depressão, os vários pontos clínicos que acontecem no cérebro, na mente, que conduzem a este transtorno, conduzem também a uma ideia de finalização de si mesmo, ok? E essa finalização é bastante tratada pela sociedade. Nós temos o Setembro Amarelo, né? Que existem várias campanhas, né? Só que se você perceber bem, esta campanha contra esta atitude, ela não visa tanto o bem-estar do indivíduo, mas sim a funcionalidade dele na sociedade. Ela busca em trazer você de volta a funcionalidade, a produtividade social do seu corpo. Ela visa que este corpo funcional, que esta peça da engrenagem não pare, não se ausente, não deixe de produzir. Porque a cultura como um todo, movida pela pressa, pela ganância, pela acumulação, ela não pode aceitar que um dos seus parafusos queira não fazer parte disso. Porque esta necessidade de sair da máquina revela o tanto que talvez esta máquina seja abusiva ou perturbadora para o ser humano em questão.
E isso é muito difícil para a sociedade como um todo aceitar. Então é feito um trabalho, mesmo que subconscientemente, inconscientemente, é feito um trabalho de suportar o sistema e não de melhorá-lo para os seres humanos viverem de uma forma a não se deprimirem ou não ficarem ansiosos. A ansiedade conduz à depressão porque é um aumento de energia, um uso de energia excessivo que lá pelas tantas esgota, então você perde a energia de viver, né? Então essa ideia de fazer com que estes pensamentos nocivos sejam meramente individuais, não coletivos, é um engano. São pensamentos coletivos, são comportamentos transmitidos, direta ou indiretamente. São aprendizagem de comportamento, são imitação. É assim que a nossa mente funciona. A cultura, ela pode ser danosa. Ela é muito danosa. Você vê pelas letras das músicas de hoje em dia, a cultura artística de hoje em dia que chega até nós, ela é bastante ruim. E acredite, não é só a música. É toda uma estrutura social comportamental. A arte é o espelho social de uma época. Mas se a mente barulhenta é uma aprendizagem, é uma cultura transmitida, a mente silenciosa, por assim dizer, aquilo que é silêncio não é mental, né? A mente aquietada que conduz ao silêncio também é uma cultura. Também pode ser ensinada, por isso eu chamo de cultura zen. Todo o estudo, o aprendizado, a disciplina que nós temos a encontrar métodos diferentes que nos conduzem, que nos apontam a uma vida mais serena, mais tranquila, silenciosa, não ruidosa, silenciosa. O silêncio aqui, ele não entra como um fator negativo, mas sim positivo. Um silêncio com presença. A presença, na verdade, consciente só acontece no silêncio. A partir de um silêncio presente é que você pode fazer o barulho que for na sociedade, o barulho que for que a vida precisar que você faça. Vídeos, músicas, trabalhos diferentes podem ser exercidos. A busca pelo seu sonho pode ser feita passo a passo com silêncio interior, sem gerar ansiedade e depressão e ideias aleatórias. E sem se deixar levar por aprendizagens culturais nocivas. É possível aprendermos a viver melhor, mais sabiamente. Observar é o segredo. Prestar atenção é o segredo. Permitir que o silêncio aconteça. Inclusive, alguns mestres dizem que sortudo você é, meu caro amigo, você está deprimido. Que sorte você tem de poder observar a sua mente nesse estado e poder lá pelas tantas compreender que ela não é você. Ela é apenas cultura externa refletindo sobre você. A sua mente é tipo um espelho. É claro que o nosso ego, a sensação de sermos um indivíduo, ela toma esses sinais captados pela antena cerebral, ela toma como uma personalidade própria, exclusiva, separada, quando na verdade ela apenas está sintonizando as ondas ao nosso redor. E é esse o trabalho da observação. A observação da sua mente é que vai te conduzir a um entendimento instantâneo, lá pelas tantas, de que, opa, eu não sou os meus pensamentos. Isso é um terremoto externo. Dentro da cultura artística, nós temos músicas que fazem a gente intuir mais, se introspectar mais. A gente gosta muito das músicas dos anos 80, né? Elas são mais introspectivas, mais profundas, emocionais, sentimentais. E dá a impressão que hoje em dia não existe mais esse tipo de música, porque a cultura comportamental da sociedade
é que estimula para longe destes sentimentos introspectivos, profundos e emocionais. Sempre existirão artistas que produzem coisas que indicam ao silêncio interior. Para fazer essa música interior voltar a ser comercializada, é preciso um exercício de observação por parte de cada um de nós. Porque só a observação, a sua decisão de introspecção, é que vai fazer a diferença na sua vida. Caso a sua introspecção não aconteça, você vai viver para sempre como uma estação de rádio, sintonizando coisas aleatórias. É uma experiência individual irmos de encontro ao nosso silêncio. Quando cada um de nós buscar mais a nossa cidadezinha do interior, então automaticamente a sociedade vai se reestabilizar. Ela vai se aprofundar como um reflexo da nossa intenção consciente. Então todo o barulho vai amenizar. Então, para resumir, todo o nosso comportamento nocivo, todos os pensamentos absurdos de autodestruição que acontecem dentro de nós, na verdade são um espelho cultural, um condicionamento social, cultural, educacional, religioso, via propaganda, via insistência, via repetição, que se tornou bastante automático. Como seres humanos, nós carregamos dores comuns a todos nós. Então a gente sintoniza da nuvem inconsciente todas essas ondas ruins que fazem parte da história de guerras e de fome, destruição e dores da humanidade. E a gente passa a acreditar que essas dores são nossas e que a gente precisa curar a nós mesmos, quando na verdade a gente precisa simplesmente entender que há uma separação entre tudo aquilo que é mente e aquilo que é coração interior, alma, verdade e realidade dentro de nós.